sobre o seguinte assunto: a igreja, sua natureza, autoridade, propósito e culto. Por que nós vamos fazer sobre isso, irmãos? Eu tinha falado para vocês que nós estudaríamos a respeito das 9 marcas de uma igreja saudável, lembra disso? O grande X da questão é que eu fui alertado por alguns que nem todos estavam na minha sala antes. Nós já estamos na marca de número 5. Nós trataremos a 5, 6, 7, 8 e 9. Não, perdão, 6, 7, 8 e 9. E vocês que não participaram antes da minha sala, não teriam um pano de fundo, que eu gastei muito tempo fundamentando os assuntos das 9 marcas, para preparar antes de começar a primeira marca. E depois nós viemos numa sequência tratando sobre cada uma dessas marcas. Mas, como muitos de vocês não estavam presentes, eu falei, não seria certo, então, eu tentar começar com vocês do metade para o fim do curso. Eu teria que voltar desde o início. O problema foi, quando eu peguei todo o material que eu já tinha feito com vocês, deu mais de 1 hora, 1 ano de material. Eu teria que fazer uma recapitulação de 1 ano. Eu falei, não tem como fazer isso em pouco tempo. Então, eu vou deixar pausado 9 marcas. Nós voltaremos para esse assunto, provavelmente num futuro mediano, e onde eu vou recomeçar o material. Mas aí a gente faz isso mais para frente. Por hora, eu ainda quero tratar sobre o assunto de igreja, ou seja, a doutrina da igreja, ou seja, a eclesiologia. Por quê? Porque esse tempo de pandemia, irmãos, revelou que os crentes em geral, na verdade, não somente os crentes em geral, muitos pastores têm um sério problema de entendimento de você ter uma igreja local mesmo. Descobriu agora que você pode ver na internet, pelo YouTube, pontuar. Será que você está pontuando? A pergunta que ficou no ar ali é válido, não é válido? Como nós vamos lidar com o avanço tecnológico, onde as pessoas cada vez mais têm buscado e abrindo mão de esse contato presencial? Eu não sei se vocês têm acompanhado notícias, mas muitos daqueles que foram enviados para trabalhar em casa durante o período de pandemia, muitas empresas têm encontrado muita dificuldade para trazer esses funcionários de volta para as empresas. Por quê? Porque muitos experimentaram algo novo, gostaram daquilo, e eles não querem retornar para o modelo presencial. E temo eu que talvez, muito provavelmente, graças a Deus, no nosso contexto da nossa igreja, isso não tem sido uma batalha tão grande a ser travada, mas ao conversar com muitos pastores, obrigado, irmão, com muitos pastores, e nós participamos de vários grupos de pastores aqui, né, e também lá onde eu faço mestrado, e eles compartilharam sobre essa luta em muitas de suas igrejas, onde a mesma luta que as empresas estão tendo de trazer os seus funcionários para o presencial, eles estão enfrentando ao trazer os crentes de volta para os cultos presenciais. Digo eu também que muito disso por culpa dos próprios pastores. Tá? Os próprios pastores incentivaram e colocaram no mesmo pé de equivalência uma participação de uma transmissão virtual com um culto público, numa reunião pública da igreja. Então hoje eles estão colhendo os frutos daquilo que plantaram lá atrás. Por quê? Se o pastor incentivava, dizendo que era a mesma coisa, que nós estamos juntos em espírito, da mesma maneira, que não há necessidade da reunião pública da igreja como um todo, então por que agora não vale mais? Né? Então muitos têm questionado. Graças a Deus aqui também erramos e acertamos durante esse período de pandemia, porque estávamos aprendendo a nos adaptar a essa nova realidade, mas aqui eu sempre enfatizei para os irmãos, em cada transmissão, que nós não estávamos fazendo um culto online. O que nós estávamos fazendo era uma transmissão de um estudo. O que nós queríamos era que você cultuasse a Deus na sua casa, fizesse um culto doméstico, e nós iríamos conduzir você com algumas músicas para você cantar com a sua família, e também trazendo um estudo, mas que aquilo não era o culto público, era no máximo ali um culto doméstico que você estava prestando com a sua família, e a gente estava
direcionando esse culto através da internet. Mas o culto público é outra coisa. O culto público é a reunião dos redimidos. Então, diante de tantos desafios que com certeza a pandemia tem trazido, tem um novo livro lançado pelo Ministério Nove Marcas, que ainda não foi lançado em português, eu estou ansioso para que ele seja lançado em português, que vai ser de grande ajuda para a igreja brasileira, que se chama Redescobrindo a Igreja. É um livro que trata sobre a igreja nesse contexto de pós-pandemia. Então, sem dúvida, vai ajudar bastante. Então, irmãos, nós vamos tratar sobre esse assunto de igreja diante desse contexto, diante dessa necessidade de termos uma eclesiologia, que é a doutrina da igreja, bem fundamentada. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns materiais que eu tenho consultado nos últimos meses, que nos darão uma boa base com relação à doutrina que nós estamos estudando. No meu trabalho de conclusão de curso de mestrado, eu vou tratar bastante sobre a doutrina da igreja. Então, eu tenho lido muito a respeito e eu tenho preparado muitos materiais e eu trouxe para os irmãos um resumo basicamente desses materiais que nós temos, passou os slides aqui, né? Que nós temos trabalhado. Aqui, eu tenho uma série do Ministério Nove Marcas, que é basicamente o que nós estávamos estudando, tá? O professor costuma dizer o seguinte: é um excelente material, uma excelente literatura, mas se você não gostar de ler, pelo menos você vai poder ensinar as cores para os seus filhos, né? Então tem o roxo, tem o azul mais claro, então você pode ensinar as cores para os seus filhos. Mas aqui você tem as 9 marcas. Você fala, mas pastor, aí tem mais de 9 livros. Sim, eles não estão tratando sobre as marcas específicas, eles tratam outros assuntos. Por exemplo, oração não é uma das 9 marcas de uma igreja saudável, mas é uma marca importante, então eles fizeram um livro só sobre oração. Então você tem aqui teologia bíblica, membresia da igreja local, conversão, evangelização, discipulado, disciplina na igreja, missões, pregação expositiva, o evangelho, sã doutrina e oração. Então você tem esses e eles estão lançando agora diaconato e adoração comunitária, a música na igreja. Mais 2 materiais que tem em inglês, mas ainda não tem em português. Então, muito do que a gente vai falar também está presente nesses livros aqui dessa série da 9 marcas. Além disso, temos outros materiais que também tratam sobre esse assunto. O carro-chefe, o 9 marcas de uma igreja saudável, esse é o livro de onde vem todos aqueles outros. O autor Mark Dever, pastor da Igreja Batista em Capitol Hill, lá nos Estados Unidos, a Igreja do Capitólio, igreja conhecida como sendo... Tem que mostrar aqui? Ah, tá. Então, igreja conhecida como sendo igreja dos presidentes dos Estados Unidos, muitos participaram da membresia daquela igreja, uma igreja já centenária, com muitos membros, e uma igreja muito saudável, uma igreja que tem promovido muito material saudável para igrejas também manterem uma boa saúde. Então, esse livro, 9 marcas de uma igreja saudável, é o que nós estávamos estudando antes. Tem esse outro que é do mesmo autor, que é a Igreja, o Evangelho Visível. Esse daqui é uma doutrina da igreja, resumida nesse livro aqui. Por que resumida? Porque geralmente livros de doutrina são dessa grossura, tá? Então aqui é um resumo mesmo, e é um excelente material, bem prático. Agora, o combo que eu costumo indicar para os pastores, né, que estão no ministério, que estão começando no ministério, ou que querem também trabalhar com igrejas saudáveis, acompanha esse outro livro aqui, que é Igreja Intencional, edificando seu ministério sobre o Evangelho. Então, é um excelente livro também, que trata sobre a prática. Aqui é a teoria, aqui é a doutrina, e aqui é a prática da igreja. Então, é a igreja saudável na prática, é o subtítulo desse livro. Depois disso, você tem um último que vai tratar sobre refletindo a glória de Deus. Aqui ele vai tratar sobre o governo de presbíteros na igreja local. Eu vou explicar para vocês como funciona isso no decorrer do nosso curso, mas excelente material que vai tratar sobre o que é um presbítero na igreja, o que é um diácono na igreja, o que é uma pluralidade de presbítero, uma igreja regida por uma pluralidade de presbítero, e isso leva a gente para esse material aqui, que é um presbitério local, é uma igreja não regida por um único pastor, mas uma liderança plural. A gente vai ter oportunidade de tratar sobre isso. Aqui ele trata também sobre congregacionalismo,
tá? Muito importante nós entendermos a dinâmica de governo de uma igreja batista, por que nós temos assembleias, por que um cristão deve valorizar as assembleias e participar com bom grado, porque isso é uma conquista, na verdade, o governo congregacional. Será que o governo congregacional é equivalente à democracia? Porque muitos falam isso, né? Onde todos têm voz. Não necessariamente. O governo congregacional é diferente disso. Então, aqui você tem esse material. Aqui você tem um resumo do 9 marcas de uma igreja saudável, que é o que é uma igreja saudável. Então, um livretinho bem pequenininho, se você quer começar a entender sobre igreja saudável, esse é o material. Eu tenho passado esse livro agora, ultimamente, na classe de novos membros. Então, um novo membro, ele tem que ler esse livreto antes de se tornar membro da igreja, também é uma das tarefas. Tá? Deixa eu colocar aqui, porque já está começando a ficar difícil segurar. Um outro material que eu tenho desenvolvido bastante e usado bastante é esse daqui, do A Glória da Verdadeira Igreja, um pastor batista do século 17 e 18 ali. Ele escreveu esse livro, o nome dele é Benjamin Kitt, é um dos pastores batistas mais antigos e conceituados da história batista. O batista tem um problema, ele não conhece sua identidade. O batista, em geral, não conhece seu povo, não conhece a sua história, não sabe de onde vem. Nós passamos, na quinta-feira passada, 1h30 com os diáconos e a liderança da igreja, estudando sobre a história da igreja. Toda quinta-feira nós temos tido aqui um encontro de formação ministerial, e eu estou ensinando eles vários conceitos dos materiais que nós vamos usar. Homens, se você está disponível na quinta-feira à noite e gostaria de se juntar a nós, você é bem-vindo, tá ok? Toda quinta-feira à noite, às 19 horas, nós estamos nos reunindo aqui na igreja com esse foco de ter uma formação ministerial. Você fala, não, pastor, eu não tenho chamado ministerial. Todo cristão tem, nem que seja dentro da sua própria casa. Principalmente homens. Você tem a responsabilidade diante de Deus de ser o pastor da sua casa. E nós estamos nos reunindo aqui nas quintas-feiras, às 19 horas, até às 20h30. E nós conversamos sobre vários assuntos. Na última falamos sobre a história dos batistas. E quando terminamos a lição, todos eles olharam e falaram, nossa, olha que riqueza, né? Infelizmente, a gente não conhece. E muitos deles mesmo não conheciam a respeito da sua própria história. Então, esse daqui é um material, digamos assim, fonte primária, sabe? Quando você vai estudar história, você tem as fontes primárias, secundárias. Então, isso daqui é uma fonte primária. É logo no início do movimento batista, ele escreve esse material para a sua igreja local. A igreja local dele pediu para que ele mostrasse diretrizes na luz das escrituras sobre o que a igreja deveria ser. E ele escreve, a glória da verdadeira igreja. Muito bom o material. Além disso, nós temos esse outro aqui, que é a série também do 9 marcas de uma igreja saudável. Você já percebe que eu gosto muito do autor, né, Mark Dever, que se chama Entendendo a Igreja. Aqui você tem Entendendo a Liderança da Igreja, depois você tem Entendendo a Ceia do Senhor, o que é a Ceia do Senhor e como ela deve ser administrada, Entendendo a Autoridade da Congregação, então o governo congregacional, Entendendo a Disciplina da Igreja, como a igreja deve lidar com o pecado, Entendendo o batismo, por que nós não batizamos crianças, bebês, como muitas denominações fazem? Por que nós batizamos por imersão e não por aspersão, jogando a aguinha na cabeça, ou afusão, que é você pegar a jarrinha e jogar na cabeça da criança também, ou do adulto? Por que nós batizamos por imersão? O que é o batismo numa perspectiva batista? Esse livro vai tratar sobre isso. E também esse outro que é Entendendo a Grande Comissão, entendendo a nossa responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse outro aqui vai tratar sobre um material de doutrina da salvação. Você vai entender por que eu estou mostrando ele hoje, porque é um pouco do que nós vamos conversar na nossa aula de hoje, tá? Então, o Evangelho segundo Jesus. Isso aqui faz parte de uma trilogia. Esse daqui é o primeiro, Evangelho segundo Jesus. Esse também a gente estava estudando com os diáconos e a diretoria da igreja, nesse grupo de formação ministerial. E nós fomos até a metade dele, eu acho, mais ou menos. Demos uma pausa para tratar um outro material e depois nós vamos voltar para esse livro de novo. Esse daqui é o primeiro, o Evangelho segundo Jesus. O segundo livro que ele usa é o Evangelho segundo Paulo.
e ele também tem o Evangelho segundo os Apóstolos, perdão, são 4 livros. Ele tem um outro que é o Evangelho segundo Deus, que é uma análise de Isaías 53. Então, muito bons livros. Esse daqui dá a fundamentação teórica de todos os outros 3 livros que vêm depois. E nós vamos entender melhor o que é esse livro, que ele vai fazer um contraponto entre a fé fácil e a salvação pelo seu senhorio, que nós vamos explicar melhor o que é isso. E esse daqui, você vai reconhecer até a capa, ó. Eu peguei para fazer a na capa do nosso grupo do slide. Esse vai ser um livro principal que a gente vai usar como referência, tá? A Igreja, Sua Natureza, Autoridade, Propósito e Culto. Ele é um resumo muito bom a respeito de tudo que esses outros livros fazem. O que eu gosto de passar para os irmãos é justamente materiais assim. Eu sei que nem todos vocês têm o tempo de chegar e falar, lê tudo isso daqui para poder ter uma boa fundamentação a respeito da doutrina da igreja. Mas existem livros que apresentam resumos bons a respeito disso e também é para isso que eu estou aqui, para ler para vocês e trazer os resumos para vocês, ensinar vocês tudo aquilo que está naqueles livros, tudo aquilo que está nas escrituras a respeito da igreja, a respeito da saúde da igreja e apresentar de uma forma palatável, porque às vezes você vai ler, alguns deles são muito eruditos, principalmente esse do século XVII, tem uma linguagem bem antiquada, então você precisa de um dicionário do lado às vezes, se você não estiver acostumado com a linguagem técnica que muitos desses autores usam. Mas nós vamos estudar nesses próximos meses a respeito da doutrina da igreja. Ok? Então, diante disso, let's bora, né? Vamos lá, vamos começar a nosso tempo de estudos aqui juntos. Vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo a Ele direção para esse período aqui. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade como igreja que nós temos de nos reunirmos nessa manhã. Agradecemos porque nós podemos abrir nossas Bíblias, nós podemos abrir as portas da nossa igreja nessa manhã sem qualquer perseguição. Muitos crentes no mundo espalhado hoje gostariam de ter o privilégio que nós estamos tendo, mas eles não têm. Nós temos que valorizar essa oportunidade e nós queremos aprender mais a respeito da tua igreja, ó Pai. A tua igreja que o Senhor ama tanto, que o Senhor deu a sua vida por ela. E ela não deve ser aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ela deve ser aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E é por isso que nós estamos juntos nesses próximos meses para estudar a respeito dela, para aprender a respeito do que é a igreja num mundo tão plural, num mundo tão controverso a respeito desse assunto. Nós precisamos estabelecer boas doutrinas, bons critérios estabelecidos e firmados na sua palavra. Esteja conosco, nos capacite a entendermos e aprendermos mais do Senhor, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o nosso estudo aqui, ele vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte, nós vamos tratar então, como eu disse para vocês, a natureza da igreja. E aqui nós vamos ver de uma maneira resumida as marcas da igreja. No segundo capítulo da nossa lição, nós vamos tratar sobre a membresia da igreja, ou seja, é bíblico. Eu preciso ser membro de uma igreja local ou isso é opcional? Será que isso é invenção de homens? Será que é obrigatório um cristão fazer parte da membresia de uma igreja local? Como funciona ser membro de uma igreja local? Será que eu tenho deveres, responsabilidades, privilégios? Quais são eles? Então, nós vamos tratar sobre membresia da igreja. Depois nós vamos tratar sobre, então, os deveres dos membros da igreja. E com isso a gente termina a primeira parte que trata sobre a natureza da igreja. Na segunda parte do nosso curso, nós vamos tratar sobre a autoridade da igreja, ou seja, o poder e a disciplina da igreja. A igreja tem um poder? Qual é o poder? Qual é a autoridade que a igreja tem? Poder que eu estou dizendo não é poder místico, tá? Eu estou falando sobre a autoridade que a igreja local tem. Depois nós vamos tratar sobre a disciplina. É bíblico disciplina? É demonstração de amor disciplinar alguém, excluir alguém da igreja? O que significa excluir alguém da igreja? A pessoa que foi excluída da igreja, ela tem alguma implicação diante de Deus essa exclusão? O que significa quando as escrituras falam que aquilo que está ligado na terra está ligado no céu? E aquilo que é desligado na terra é desligado no céu? Isso está falando, sabe a respeito do quê? De disciplina na igreja.
Há uma dinâmica de ligar e desligar quando a igreja desliga localmente com aquilo que acontece no céu. Na verdade, aqui na igreja local é um reflexo do que aconteceu no céu. Então, quando alguém é desligado numa igreja local, é um reflexo do que já aconteceu há algum tempo no relacionamento dessa pessoa com Deus. É perda de salvação isso, pastor? Não. Sim, nós vamos falar a respeito disso também quando nós estivermos definindo disciplina da igreja. Depois nós vamos falar, ainda no conceito de autoridade, sobre os oficiais da igreja. Quem são? Pastores. O que são presbíteros? Presbíteros são somente pastores que estudaram no seminário ou não? Existem pessoas na igreja local que podem ser levantadas para serem presbíteros também da igreja local? Será que termos um governo plural de presbíteros numa igreja batista faz de nós presbiterianos? Será? O que é um governo plural através de presbíteros? É isso que nós vamos ver sobre os oficiais. Depois nós vamos ver a respeito dos governos de igreja. O que é um modelo de governo que nós seguimos? Como batistas, nós somos congregacionais. Nós temos um governo dirigido pela congregação. Mas, por exemplo, presbiterianos, eles têm um governo feito pelos presbíteros. Ter presbíteros não significa que você tenha um governo presbiteriano. Ter presbíteros significa que você tem um cuidado da igreja através de uma pluralidade de presbíteros. Mas, numa igreja presbiteriana, por exemplo, a congregação ela não tem assembleias como nós fazemos, porque as decisões são tomadas pelo grupo de presbíteros locais somente, basicamente por eles. Com alguns assuntos específicos onde talvez a igreja seja envolvida ou comunicada, mas em geral não há participação da congregação na maior parte das conduções da igreja. Então, nós vamos falar sobre governo. Existem outros modelos. Existe o modelo episcopal, onde só tem um pastor, uma pessoa que fala e que manda manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muito comum esse modelo de governo de igreja local entre igrejas pentecostais, onde o pastor ele é o ungido, o intocável, né? E ele manda e desmanda, ele faz e desfaz. A igreja local, em geral, não tem nenhuma voz nesse modelo de governo. Então, nós temos aí a autoridade da igreja. Na terceira parte do nosso curso, nós vamos estudar sobre o propósito da igreja. Então, nós vamos ver sobre a missão da igreja, qual é, nós vamos ver sobre a metodologia da igreja e o ensinamento da igreja, o que deve ser ensinado na igreja local. E por último, o culto. O culto o que é? A expressão tudo que você acredita a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus e a respeito da igreja, será evidenciado no culto público. Então, nós vamos ver sobre uma teologia do culto, qual é a base do culto, o que deve ter no culto, o que não deve ter no culto. Nós vamos falar sobre dois princípios que têm regido o que a igreja tem. Existe um princípio que é o princípio normativo e existe um outro princípio que vem da Reforma Protestante que se chama o princípio regulador do culto. São distintos entre si e bem antagônicos entre si. Como nós determinamos qual é o mais bíblico? O que deve ter e o que não deve ter no culto? Então, os elementos do culto e os princípios do culto. E é isso que nosso curso está limitado. Nós vamos estudar essas 4 partes, dividida aí em 3 partes em cada uma delas, tá ok? Irmãos, antes de nós começarmos ativamente, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para nós pensarmos nessa manhã é: o que você acha que mais influencia as práticas de uma igreja? E, irmãos, essa é a maravilha da Escola Bíblica Dominical. Você pode falar. Numa aula tem essa oportunidade. Quando a gente prega, é basicamente um monólogo, né? A gente manda no máximo perguntas retóricas e você não responde. Mas aqui eu quero a participação de vocês. É importante essa contribuição para a gente poder crescer juntos no nosso estudo, tá? Então, o que você acha que mais influencia as práticas de uma igreja? Vamos lá. Só levanta a sua mão ou só fala. A Bíblia, ela deve influenciar as práticas de uma igreja. Concordo. Mas vamos para o campo prático. O que nós temos visto muitas vezes mais influenciar uma igreja local? Pensa a respeito disso na prática. Pode falar, dona Rosa.
Isso. Então, a liderança, ela vai influenciar muito naquilo da maneira como a igreja ela tem as suas práticas. Ok. Natan, era isso que você ia dizer? Ok. Mais alguém? O que você acha que mais influencia as práticas de uma igreja local? Roger? A forma de adoração? Eu creio que a forma de adoração reflete algumas práticas. Genês? Comunhão. Comunhão é um reflexo também, e não é algo que o influencia de fato. Irmã Ivanete? O ensinamento, aquilo que é ensinado. Relacionamentos, importante, mas o relacionamento também vai refletir a prática e não determinar a prática. Os pastores, basicamente o que foi falado sobre o ensino. O que mais? Sabe o que eu vou dizer para vocês? Sabe o que mais influencia as práticas de uma igreja? Doutrina. Doutrina. Por quê? A interpretação que você tem da doutrina vai influenciar o que os pastores vão ensinar para a igreja. A interpretação que você tem da doutrina vai determinar como a igreja canta, como a igreja se relaciona em comunhão, como a igreja se reúne ou deixa de se reunir. Doutrina é o que basicamente vai demonstrar como uma igreja vai ser. É uma interpretação doutrinária. Se você tiver determinada interpretação doutrinária, você vai agir como igreja de um jeito. Se você tiver uma outra leitura doutrinária, você vai agir de outro jeito. Mas lembre-se que a Bíblia, ela deve ser interpretada à luz de uma ciência. A teologia, ela é uma ciência, tá bom? Mesmo que hoje não seja reconhecido, mas a teologia, ela é a mãe de todas as ciências. Para você ter uma noção, pensa nas grandes universidades espalhadas pelo mundo, Harvard, Yale, todas essas grandes universidades espalhadas pelo mundo. Você sabia que Stanford, você sabia que todas elas começaram como seminários teológicos? Todas essas faculdades mundialmente conhecidas, de renome, elas começaram como seminários teológicos. E, na verdade, o campus era dividido em outros prédios, mas no prédio do meio, o prédio principal, sempre foi o prédio da teologia. Porque eles entendiam que a teologia era a mãe de todas as ciências. Se nós queremos ter uma interpretação correta de todas as ciências do mundo, nós precisamos ter uma interpretação correta a respeito de Deus, a respeito da teologia. Então, doutrina é importantíssimo. E doutrina vai determinar como uma igreja ela vai ser, como ela vai ter as suas práticas, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, como ela vai fazer. Tudo isso é determinado pela interpretação que ela faz das Escrituras. Já viu, irmão? Vou te dar a palavra daqui a pouquinho. Só que, como eu falei para vocês, a Bíblia ela deve ser interpretada à luz de regras interpretativas. É assim que você faz até com uma carta que você recebe. Quando você recebe uma carta de cobrança do banco, você lê essa carta de uma forma. Quando você recebe uma carta, se é que alguém recebe carta ainda, provavelmente é mensagem de WhatsApp, de um parente, você lê de uma forma, de uma outra forma, não é verdade? Quando você está lendo uma revista de culinária, você lê de outra forma. Se você está lendo uma revista de fofoca, aqui ninguém faz isso, mas se você está lendo, você vai ler de uma outra forma. Por quê? Porque para cada tipo de literatura, você tem uma maneira de ler. Isso nós chamamos hermenêutica. Você precisa, para interpretar a Bíblia da maneira correta, usar regras hermenêuticas. O que acontece? Quando você lê a Bíblia fazendo uso dessas regras hermenêuticas, você, eu ou qualquer outra pessoa sempre chegaremos às mesmas conclusões. Obviamente, existem assuntos que não necessariamente chegaremos às mesmas conclusões, mas não são assuntos fundamentais para a fé cristã. Como eu falei para vocês, nós temos assuntos do núcleo da doutrina, e nesses assuntos, se você crê ou não crê, determina se você vai ser cristão ou não.
Então, você tem um núcleo doutrinário que vai determinar se você é crente ou não crente, baseado naquilo. Ou seja, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada? Se você crê, você está dentro do núcleo que considera-se cristão. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você está fora desse núcleo. Então, isso determina se você é cristão ou não. Se você acredita que Jesus Cristo é Deus, isso é doutrina fundamental. Se você não acredita nisso, você não pode se colocar no meio do núcleo cristão. Mas existem outras doutrinas que são secundárias. Por exemplo, você acredita no batismo do Espírito Santo evidenciado através dos dons de línguas? Se você acredita nisso, você ainda pode ser um cristão acreditando nessas doutrinas secundárias. Mas isso vai determinar se você é um batista tradicional, um batista renovado ou um pentecostal. Entendeu? Então essas são doutrinas o quê? Secundárias. As doutrinas primárias vão ensinar e vão falar se eu sou cristão ou não. As doutrinas secundárias vão determinar se eu sou batista, se eu sou presbiteriano, se eu sou assembleano e seja lá qual for os anos aí que tem, né? Então você vai ter várias denominações e é aí que há a divergência. Nas doutrinas secundárias. Não determina se você é cristão ou não, mas determinarão as suas práticas e, à luz das Escrituras, aquilo que você crê. E existem as doutrinas de terceiro nível, que a gente fala, que são questões de práticas, usos e costumes, por exemplo. Né? Por exemplo, a igreja ela tem que ter 2 cultos dominicais? Ela tem que ter culto de oração na quarta-feira? Ela tem que ter uma EBD? A Bíblia não descreve, não prescreve isso. São questões de sabedoria. Por exemplo, uma outra doutrina que eu coloco na posição de terciária, mas alguns colocam na secundária, é divórcio e novo casamento. Pode recasar? Não pode recasar? Existe cláusula de exceção nas Escrituras? Não existe. Isso são assuntos terciários. Esses assuntos terciários, geralmente, pesa a responsabilidade da igreja local determinar a sua direção, seguindo a orientação dos seus presbíteros, dos seus pastores locais. Então, é para isso que a igreja local tem pastores, para justamente delimitar esses assuntos de práticas de doutrinas de terceiro grau, de terceiro nível, como a gente costuma dizer. Mas doutrinas são importantes, tá ok? Irmã? Sim. Aham. É o que eu falei. É o que eu falei. Aham. Então, o que acontece? Como eu falei, tem níveis diferentes de doutrina. E nessas doutrinas secundárias, principalmente, é o que vai determinar a prática de uma igreja. Se ela vai ser batista tradicional, presbiteriana, se ela vai ser uma batista renovada, se ela vai ser uma assembleia, se ela vai ser uma quadrangular. Eu não coloco no mesmo nível de cristãos, igrejas neopentecostais, porque de fato eles não têm preocupação com o evangelho em geral. A preocupação é mais com libertação e teologia da prosperidade e todas essas questões. Então eles não são nem considerados cristãos na sua essência, porque por mais que eles afirmem Jesus como sendo o Senhor, na prática não é isso que eles pregam, né? Mas essas interpretações secundárias, essas interpretações de terceiro nível, vai levar você a ter igrejas diferentes. A grande questão é o seguinte: quais foram as maneiras que essas igrejas chegaram a essas conclusões para determinar, por exemplo, a continuidade ou não dos dons? Entendo eu que quem defende, quem é continuista, tem feito uma hermenêutica errada dos textos bíblicos que falam sobre a respeito dos dons do Espírito Santo. Por quê? Seguindo a mesma hermenêutica que a gente tem seguido na igreja, na Bíblia como um todo, eu entendo que isso é um erro teológico. Não é uma heresia, mas é um erro teológico. Por exemplo, por que nós, como batistas, não batizamos bebês? Mas, por exemplo, os presbiterianos, eles batizam seus bebês.
Eles já chegam na igreja e eles são batizados. E isso, para eles, tem um significado. Por que nós não fazemos isso? Porque nós entendemos que esse é um erro teológico. E, na verdade, é o que determina a nossa diferença principal entre batistas e presbiterianos. Nós entendemos que o batismo é para crentes. Nós somos credobatistas. Nós não somos pedobatistas. Pedobatista é quem batiza bebês. Nós entendemos que o batismo é algo que deve suceder à crença. Ou seja, uma vez salvo, aí você é batizado. É esse o padrão que nós encontramos no Novo Testamento. Nós não encontramos em nenhum lugar nas Escrituras bebês sendo batizados. Então, nós não praticamos, porque nós entendemos dessa forma. Os presbiterianos entendem diferente, porque eles aderem a uma teologia pactual. Eles aderem a uma teologia da aliança. Nós aderimos a uma teologia dispensacional. Então, nós entendemos que a igreja, ela não é Israel. Nós entendemos que a igreja, ela é a igreja. Ela é uma progressão no plano de Deus. E os presbiterianos entendem que a igreja, ela é o Israel. Entendeu? Então, todas as promessas, toda a lei, tudo que é falado para a igreja, deve também ser feito que é feito para Israel, deve também ser feito para a igreja. Então, por exemplo, o que é o batismo no Novo Testamento? O batismo é a circuncisão do Velho Testamento. Então, o que era a circuncisão? Circuncisão era marcar aquele indivíduo como parte do povo da aliança, não era? Não era isso que era a circuncisão? Você tinha que pegar a criancinha, 7º ou 8º dia, eu não lembro lá, e você tinha que circuncidar, cortar a carnezinha do prepúcio do bebê lá, nas regiões, nas partes particulares dele lá. Então você tinha que cortar aquilo ali, e isso era uma característica que distinguia o povo de Israel das outras nações. Então eles tinham que fazer isso como bebês. Agora, o que acontece? No Novo Testamento, o que é um equivalente à circuncisão? O batismo. Agora, o que nós entendemos? Que quando você faz parte no Novo Testamento do povo de Deus? Quando você nasce ou quando você se converte? Quando você é convertido, na verdade. Quando você é convertido. Pois é, se for para ser coerente, se for seguir uma coerência, o batismo infantil pelo menos deveria acontecer só com meninos. Mas não, acontecem também com meninas. Então, entenda, uma hermenêutica muito mais profunda, se a gente for tratar isso em profundidade, a gente tem muitos anos, centenas de anos de teologia para discutir só sobre o assunto de batismo, tá? Mas nós não entendemos que essa interpretação é correta, baseada em quê? Em toda uma hermenêutica das Escrituras. Agora, isso não é uma heresia. Eu entendo que é um erro teológico. Por isso que se um bebê, por exemplo, for batizado numa igreja presbiteriana e depois ele quiser entrar numa igreja batista, como a nossa, por exemplo, ele vai ter que ser batizado. Porque eu vou perguntar, você foi batizado como crente? Ele vai dizer, eu fui batizado quando bebê. Então você não foi batizado como crente. O seu não foi batizado. Você foi molhado. Porque o batismo é para aquele que crê. É crer e ser batizado. Então você será batizado. Outra maneira é, por que os presbiterianos, por exemplo, batizam por aspersão? Os católicos também batizam, por afusão. E nós fazemos por imersão. Nós entendemos que a forma do batismo também significa algo. E por isso que nós fazemos o batismo por imersão. E se você não foi batizado por imersão, em geral, existem batistas de todo jeito, infelizmente, mas em geral as igrejas batistas não reconhecerão o batismo de alguém que não foi batizado por imersão. Então, se alguém falar, eu fui batizado por afusão ou por aspersão, ok, então você não foi batizado, porque o batismo bíblico é um batismo por imersão. Não, Ricardo? Sim, não tira você da salvação. Não. Porém, doutrinas são importantes. Eu costumo sempre dizer que boas cercas fazem bons vizinhos. Já ouviu falar esse ditado? Então, cada um no seu quadrado com as suas práticas, e isso que faz as diferenças entre igrejas. E, ok, nós podemos cooperar como cristãos, nós podemos entender que como cristãos nós estamos servindo o mesmo Deus em direção ao mesmo céu, mas nós divergimos em doutrinas que são, no nosso ponto de vista, fundamentais. Né? Eu não estou disposto a abrir mão daquilo que a Bíblia diz a respeito de doutrina do batismo,
de dons do Espírito Santo. Eu entendo que esses dons cessaram, como muitas vezes as igrejas pentecostais ensinam, onde os cultos giram basicamente em torno das manifestações do Espírito. Então, nós não entendemos que é dessa forma que a Bíblia apresenta, por causa da nossa hermenêutica. E nós temos tentado cada vez mais aproximar a nossa hermenêutica à luz das Escrituras. Então, existem muitas coisas que a gente já mudou, como batistas também, porque amadurecemos e entendemos que, à luz das Escrituras, essas questões precisavam dar um passo adiante e realizar alguns ajustes. E você vai perceber isso quando nós falarmos a respeito do governo da igreja. Como muitas vezes nós precisamos nos aproximar mais do que a Bíblia fala que deve ser o governo de uma igreja local. Não uma igreja governada por um único pastor, mas uma igreja governada por uma pluralidade de presbíteros, ou seja, irmãos da congregação que Deus dotou com dons e habilidades para também pastorear a igreja local ao lado de pastores de tempo integral. Então, a gente vai chegar lá. Ok? Rendeu mais do que eu imaginava esse assunto. Mas vamos lá. Segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês, e com isso eu só cobri 20% do que eu tinha anotado aqui. Mas a gente para e continua semana que vem. O bom da aula de EBD é isso. Dá para a gente fazer devagarzinho. Nosso alvo é irmos até 10h30, tá ok? Eu não quero passar desse horário. Talvez no máximo um minutinho ou outro. Mas a nossa ideia é terminarmos 10h30, justamente para termos mais tempo aí para ir para casa tranquilo e preparar o almoço, né? Segunda pergunta, que eu acho que é nela que a gente vai parar hoje, tá? Falamos sobre doutrina, agora, quais doutrinas você acha que mais tem impacto na prática da igreja? Deixa eu só ajudar você. Nós temos várias doutrinas, tá? Eu vou colocar para você algumas delas aqui, ó. Nós temos a primeira, a doutrina da palavra de Deus, que nós chamamos de bibliologia. Nós temos a doutrina de Deus, que é o que nós chamamos de teologia. Nós temos a doutrina do homem, que nós chamamos antropologia, que é um estudo do homem. Nós temos a doutrina de Cristo, que é cristologia. Nós temos a doutrina do Espírito Santo, que é pneumatologia. Nós temos a doutrina da salvação, que é soteriologia. Nós temos a doutrina da igreja, que é a eclesiologia. E nós temos a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Já vimos um monte de logia aí, né? Então, qual delas você acha que mais impacta a prática de uma igreja? Pode ser mais que uma. A doutrina de Cristo vai impactar a prática de uma igreja? Vamos lá, mais alguém? Doutrina da salvação? Oi? Eclesiologia e soteriologia? Ok. A primeira? Ok. Espírito Santo vai determinar a prática de uma igreja. Mais alguém? Trindade. A trindade seria um estudo das três pessoas. Então, você teria que fazer um estudo dos três e colocar aí. Por isso que a trindade, ela não é uma doutrina. A trindade, ela é uma compreensão teológica. Estudando os três, né? Ok. A segunda doutrina ali, que é teologia, nós chamamos... Todas essas doutrinas aqui a gente chama de teologia, tá? Mas a doutrina de Deus a gente chama muitas vezes de teologia propriamente dita, que é o estudo de Deus mesmo, a pessoa de Deus, Deus Pai, tá? Deixa eu responder para vocês aqui, ó. Quais são as doutrinas? São 3. São essas aqui, ó. A doutrina de Deus, a doutrina do homem e a soteriologia. Essas 3 doutrinas, elas são as doutrinas que mais influenciarão a prática de uma igreja. Ou seja, a maneira que essa igreja entende Deus à luz das Escrituras. Como você vê Deus? Como Deus é? Quem é Deus? A segunda é a doutrina do homem. Como você vê o homem? Qual é a maneira que o homem foi afetado pelo pecado? Até que ponto isso priva o homem ou limita o homem na sua capacidade de decisão? Então, aqui nós temos a segunda doutrina. Primeira, Deus. A segunda doutrina, nós temos a doutrina do homem. E a terceira vai ser diretamente relacionada, é a doutrina da salvação. Por quê?
baseado em como você tem uma compreensão a respeito da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem, vai determinar como você vai apresentar o evangelho da salvação para alguém. Entendeu? Então, o que nós cremos acerca de Deus, o que nós cremos acerca do homem e o que nós cremos a respeito da doutrina da salvação, essas três doutrinas principalmente irão influenciar diretamente a maneira como nós vivemos como igreja, tá bom? Então, quais são as três doutrinas? Doutrina de Deus, de Cristo e a doutrina da salvação. Não entendi. Isso, Deus, o homem e a salvação. Uhum. Uhum. Sim. A cristologia é a doutrina que vai estudar, de fato, aspectos a respeito da deidade de Cristo. Então, quais são as provas que nós temos que Jesus, à luz das Escrituras, ele é mesmo aquele que ele afirmava ser, o Filho de Deus. Então, para fazer um estudo da cristologia, você tem que olhar as profecias veterotestamentárias, e nós temos que olhar também as práticas do Novo Testamento, onde ele cumpre aquelas profecias no Novo Testamento. Então, é dessa maneira que a gente vai estudar a cristologia. Agora, entendam que essas três doutrinas são as principais que vão determinar como a igreja vai viver na prática. Então, quando a gente possui, você pode ter duas abordagens, irmãos. Você pode ter uma visão elevada de Deus e uma visão mais inferior do homem, ou você pode ter uma visão elevada do homem e uma visão inferior de Deus. E é isso que vai determinar na prática se uma igreja ela vai ser, dois terminhos aqui, ó, teocêntrica, ou seja, centrada em Deus, teos, Deus, cêntrica, centrado, né? Ou antropocêntrica, que é centrada no homem. Então, antropos, homem, e o centro, centrada no homem. Oi. Sim. Sim. Sim, mas entendemos aqui que você já tem uma compreensão. Obviamente, todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é qual delas mais vai determinar a nossa prática como igreja. Obviamente que se você não tiver uma cristologia bíblica, você não tem nenhuma igreja. Se você não crê que Cristo é Deus. Se você tem uma distorção da teologia, da doutrina do Espírito Santo também. Agora, por que não temos colocado aqui a doutrina da Bíblia? Porque, basicamente, a gente pressupõe que quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não é cristão. Quem não crê que Cristo é Deus, não é cristão. Quem não crê que o Espírito Santo é Deus, não é cristão. Quem não crê... a doutrina da igreja vai ser mais uma questão mais prática e a doutrina das últimas coisas é a mais difícil de todas, tá? É essa que mais terão variedades de visões teológicas. Mas é principalmente por causa dessas questões. A prática da igreja, que eu quero dizer para vocês é, como a igreja vive no seu dia a dia, vai ser principalmente norteado por essas três doutrinas principais. A respeito de Deus, a respeito do homem e a respeito da doutrina da salvação. E na semana que vem, irmãos, nós vamos tratar o seguinte, ó. Na semana que vem, nós vamos tratar sobre as duas principais visões a respeito da salvação. Por quê? Porque no final das contas, irmãos, a visão da igreja sobre Deus, sobre o homem e sobre a salvação, elas vão revelar quem essa igreja está querendo agradar. Uma igreja antropocêntrica, ela tem o foco em agradar o homem. E a maioria das igrejas nos nossos dias tem caminhado para essa direção. Muitas dessas igrejas têm mudado até o layout dos seus prédios, a iluminação dos seus prédios,
tudo gira em torno de parecer que não é mais uma igreja. Não sei se vocês já perceberam em muitos ambientes assim. Em muitos lugares não existe mais isso aqui, ó, púlpito. Porque a ideia do púlpito traz uma ideia de imposição de autoridade que é desnecessária. Então eles tiram o púlpito, muitos deles ficam com a Bíblia na mão, ou alguns nem ficam com a Bíblia na mão. Tirou tudo, descaracterizou elementos ali de igreja justamente para quê? Para que você tenha uma experiência gostosa quando você estiver na igreja. Para que você tenha uma experiência. Tudo gira em torno da experiência sensorial que você tem. Então, o ambiente, a luz, a cor, o fundo preto, já viu? O fundo preto, muitas vezes até as paredes na lateral preta, aqueles flashes, as luzes girando, alguns lugares com fumaça, muito ambientalizado, com shows seculares até, onde você não tem uma ênfase no canto congregacional, você tem uma banda tocando lá na frente, você não ouve quase a igreja cantando, você ouve basicamente a banda fazendo. Em alguns lugares você não tem um púlpito, você tem um latão. O cara pegou um latão, sabe aquele latão de metal? Pintou de preto, coloca lá na frente e aquilo ali é o púlpito, porque é descolado, né? É descolado, nós somos diferentes, nós somos diferentões, né? Então, muito tem se descaracterizado do elemento de igreja, para quê? Isso vai revelar o quê? Sua compreensão da doutrina da salvação. Se você acha que o ser humano, ele tem a capacidade de por ele mesmo decidir por Jesus, então eu vou fazer o máximo possível para quê? Para você ficar aqui e desfrutar de um bom momento, e eu vou te apresentar o melhor produto para que você possa tomar essa decisão. Então isso vai ter um desdobramento em duas vertentes de doutrina, que nós chamamos a primeira, crença fácil. O que é a doutrina ou o entendimento da crença fácil? É o famoso aceite Jesus. Então, é você que aceita Jesus e não Jesus que te aceita. Jesus é um produto sendo apresentado para você e dependendo das abordagens de marketing, na maneira que Jesus é apresentado, você pode decidir por você aceitá-lo ou não. Então, se é isso que gira, você tem o poder de tomar essa decisão, depende de você e depende da maneira como eu apresento esse produto, Jesus, então, se eu vou ter uma abordagem teocêntrica ou cristocêntrica, ou antropocêntrica. A segunda é a salvação pelo senhorio. E nós vamos tratar isso na semana que vem. Onde nós vamos tratar sobre o que Jesus pregou. Ele pregou um evangelho de aceite Jesus, ou ele pregou o evangelho que era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus exigia de você? Para você se tornar um cristão, para alguém se tornar um cristão. Ele falava o seguinte, ok, faça essa oração aqui, repita comigo essas palavras, levante a sua mão no apelo, ou ele chegava para você e fala, negue a si mesmo, tome a cruz e siga. Ele exigia arrependimento, compromisso, fé. Isso é a salvação pelo senhorio. Basicamente se Jesus, presta atenção, esse daqui é importantíssimo. Se Jesus não é Senhor da sua vida, ele não é seu Salvador. Se Jesus não é Senhor da sua vida, ele não é o seu Salvador. Na doutrina da crença fácil, você fez a oração? Fiz. Então você vai para o céu. Mas você vive uma vida totalmente desregrada, longe de Deus. Mas você fez a oração, meu povo. Você está confiado na oração. Então, você vai para o céu. Não, qualquer dúvida que tentam te colocar é Satanás querendo colocar dúvida no seu coração. Repreende ele. Você pode crer em Jesus e viver do jeito que você quiser. Por quê? São dois eventos distintos. Você crê em Jesus como seu Salvador. Fazer dele o seu Senhor é um evento posterior. Já ouviu falar sobre isso? Que pode acontecer ou não. Será que isso tem embasamento bíblico? Na semana que vem, nós vamos estudar sobre essas duas vertentes. O que é a crença fácil em mais detalhes e o que é a salvação pelo senhorio. Ou seja, ter Jesus como meu Senhor vai determinar se ele é ou não o meu Salvador. Ok? Vamos terminar com uma palavra de oração? Oi.
ele não é o seu Salvador. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pelo tempo, pela aula de hoje, pela oportunidade que nós tivemos de aprender mais a respeito desse assunto. Assuntos são tão importantes e que o Senhor possa nos ajudar a refletir mais a respeito deles e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ok, irmãos, agradeço a presença de vocês e até hoje à noite, às 18 horas, no nosso